Amém? Tópico 3. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Meus irmãos, esse novo nascimento faz de nós uma nova criatura e ele produz a justificação, ou seja, eu sou feito justo diante de Deus, de modo que a pessoa que aceita Jesus, ela morrendo naquele instante, ela chega diante de Deus justa, mesmo que ela não tenha praticado nenhum ato de justiça a vida dela toda. A única coisa que foi feita por ela foi chegar até Cristo, e Cristo concedeu o perdão. Então, isso tem que ficar muito claro para nós. Tem que ficar claro com um certo cuidado, porque algumas pessoas usam isso como uma forma de tentar a Deus. Eu já preguei sobre isso, que muitas vezes nós queremos ser como o ladrão na cruz. Em que sentido? Nós queremos viver a nossa vida toda, de qualquer forma, acreditando que a gente vai ter a oportunidade que o ladrão na cruz teve, de se arrepender só na hora da morte e não precisar viver professando aquela fé. E na prática, meus irmãos, o que acontece é o oposto. A gente precisa lembrar que tinha 2 ladrões ali ao lado de Jesus na cruz. E que os 2 conheciam Jesus. A história de Jesus era famoso ali na região. Todos os 2 conheciam. O ladrão que não se converteu, que não se arrependeu, ele diz, olha, tu não és o mestre, tu não és o filho de Deus. Ele conhecia Jesus. Mas ele viveu de tal forma apegado às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências, que ele foi incapaz de reconhecer a necessidade que ele tinha de Cristo. Então tenha muito cuidado se você quer viver dessa forma. Porque na prática, e hoje nós somos muito mais propícios a isso, a sermos tão engodados pelas nossas paixões, pela carne, pelo mundo como um todo, que é muito fácil o nosso coração endurecer, é muito fácil o nosso coração ficar cauterizado de uma tal forma que a mensagem do Evangelho não alcance mais. Então tenha bastante cuidado se você quer viver como um ladrão na cruz, se você quer ter a oportunidade de se converter só no finalzinho da vida. Isso é algo temerário, isso é algo que muitas vezes você não tem nem a oportunidade de ter essa conversão. A morte pode chegar de uma forma que você nem espera. Então, se Jesus diz assim, olha, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o coração. Na verdade, Paulo que diz, né? Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçais o coração. Não endureça. É endurecer o coração, você querer viver esperando chegar ao céu só com a condição de justo, sem ter vivido professando essa fé. Até porque, meus irmãos, a nossa conversão ela é útil para o reino de Deus. A nossa conversão e o nosso processo de santificação é usado por Deus como uma ferramenta para que outras pessoas vejam esse poder transformador do Evangelho, esse poder salvador de Deus, e nesse exemplo essas pessoas possam encontrar esperança também. Então, não queira viver como alguém que vai querer chegar diante de Deus só com a condição de justificado e de santo, mas querer chegar ao céu como alguém que alcançou a estatura de Cristo. A santificação através daquela renovação que a gente já falou, daquela lavagem do Espírito Santo nas nossas vidas. A santificação como posicionamento. Aqui é exatamente posicionamento. É onde eu fui colocado. É onde eu vou ser. Posição é exatamente onde uma coisa é colocada. A posição. O que o autor está colocando é o seguinte, ó. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela Igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Ou seja, o pecador é retirado de um espaço que ele está junto com o mundo, e aí todo mundo sabe que o conceito de santo significa separado, então Deus o separa, toma para si. Agora ele é santo. Então, quando a Bíblia fala assim, quando João fala lá na e eu vi os santos, está incluso aquela pessoa que acabou de se converter. É um santo. Ele passa a ser um santo porque agora ele é propriedade exclusiva de Deus. Não que antes não fosse, porque somos todos propriedades de Deus. Mas agora ele é uma propriedade separada de Deus. É algo que Deus separou. Eu tirei daqui e agora aqui ele é meu. Isso é posicional. Eu tirei de uma posição e coloquei em outra posição. Acredito que é João que diz que ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transporta. Ele
resgata de um lugar e separa. Isso é posicional. Isso não me dá nenhum mérito e eu vou insistir nisso. Isso não me dá, agora eu sou santo, e aí eu vou poder sair pisando nos outros porque eu sou santo. E alguns irmãos têm que ter um cuidado quanto a isso, porque se acham demasiadamente santos e passam a viver a sua vida julgando aqueles que não são santos de acordo com o seu padrão de santidade. Nosso padrão de santidade é o de Cristo. Eu tenho que imitar a Cristo e eu não tenho, meus irmãos, que estar olhando para nenhum de vós, nenhum de nós, para estarmos nos condenando. Nós não fomos chamados para isso. Eu sempre insisto que a mensagem tem que ser para mim. Eu não posso ouvir a mensagem do Evangelho pensando que ela é aplicada para a vida do outro. Ela é aplicada para mim. Então, eu fui transportado e agora eu sou santo, sou separado. Mas como nós vamos ver agora, esse processo, aliás, essa mudança de local, de posição diante de Deus, ela dá início a um processo que só vai ter fim quando a gente chegar no céu. A santificação como um processo, além de mudar a posição, agora inicia um processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado. Jesus nos chama, ele diz assim, olha, vocês têm que vigiar, orem e vigiem continuamente, o tempo todo. Vocês precisam ser disciplinados nisso, vocês precisam aplicar as suas vidas, os seus corações, as suas forças nisso, em buscar a santificação. Há um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus, até que alcancemos, lá em Efésios 4:3, a estatura de varões perfeitos, a semelhança de Cristo. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Entende, meus irmãos? A santificação é um processo que ela vai transformando a gente. Ela vai mudando. Algumas pessoas, quando se convertem, elas têm alguns vícios. E se libertar de vício é, sem dúvida, algo muito difícil. Porque fala de hábito, fala de coisas que muitas vezes estão tão entranhadas lá na nossa alma que é difícil de apartar. E esse processo muitas vezes é lento. Existem pessoas que se convertem e automaticamente abandonam os vícios, abandonam o álcool, abandonam o cigarro, abandonam a prostituição, abandonam muita coisa. Mas existem pessoas que lutam, às vezes, a vida toda contra esses tipos de vícios. E esse é um processo de santificação. A luta vem, a ajuda do Espírito Santo ela é necessária e a pessoa vai lutando, vai combatendo continuamente até chegar à estatura de varão perfeito. Então, eu tiro duas aplicações práticas aqui. A primeira é que você não deixe Cristo porque você se considera ainda tão imperfeito. Às vezes as pessoas lutam tanto contra o seu pecado, contra as suas próprias concupiscências, que elas abandonam Cristo. Não vou conseguir, não vai ser possível. Mas, meus irmãos, eu tenho para mim que enquanto a gente tem essa ansiedade, essa tensão por querer mudar, por querer ser diferente, é porque o Espírito Santo está nas nossas vidas. Quando o Espírito Santo sai das nossas vidas, nós deixamos de querer ser santos, nós deixamos de lutar pela santidade, nós nos entregamos ao mundo e aceitamos o mundo como ele é. E aí passamos a amar o mundo, passamos a idolatrar o mundo, na verdade. Eu conheço algumas pessoas que abandonaram o Evangelho e que hoje vivem idolatrando o mundo. O mundo é uma coisa muito boa, é uma coisa muito prazerosa, é uma coisa muito grandiosa. Então elas se perderam nesse processo de santificação. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é exatamente isso. Não se desespere. O processo de santificação ele continua na sua vida. Continue buscando, continue lutando, continue se esforçando, continue clamando pela presença do Espírito Santo, pela regeneração do Espírito, pela santificação, clamando, até conseguir a estatura de varão perfeito. E muito provavelmente você só vai conseguir isso quando Jesus te arrebatar, quando Jesus te levar. Mas você passou a sua vida dedicada a esse processo de santificação. A primeira aplicação prática é não se desespere. Continue, não desista, não abandone a fé. A segunda aplicação prática é exatamente esse conceito de que isso não vem imediato. E esse conceito de que não vem imediato, ele precisa estar muito claro para nós, porque alguns crentes se perdem e às vezes caem exatamente por isso. Eu vejo isso muito presente na vida de quem luta contra o álcool ou contra as drogas, que são dois vícios muito difíceis de se combater.
que quando se reconcilia e volta a falar, agora eu abandonei de vez e Jesus me lavou completamente, tirou, não tenho mais um pingo de vontade. Só que, meus irmãos, os dias vão passando e a gente vai relaxando. E a gente vai confiando que aquele processo foi completo, que foi de uma vez por todas, e a gente relaxa e deixa de pedir ao Espírito Santo. Eu não estou dizendo que Jesus não faça de uma vez por todas. Ele faz de uma vez por todas porque o Espírito Santo fica nas nossas vidas. Só que quando o tempo vai passando, a gente vai se afastando do Espírito Santo. E aí aquilo que você achava que era completo, não foi completo, na verdade, porque você deixou de ter o Espírito Santo. Então, se eu pudesse dizer uma coisa, não busque soluções imediatas. O Evangelho não nos apresenta soluções imediatas, ele nos apresenta soluções de processo mesmo, processuais. O processo da santificação ele é algo que demanda tempo. Eu fui chamado para estar no caminho. Quando Jesus se apresenta com o caminho, é uma coisa gloriosa. Ninguém foi chamado para um caminho para estar parado no caminho. O caminho é uma coisa em movimento, é uma coisa andando, é uma coisa indo, é uma coisa fazendo, é uma coisa que está sempre em movimento. Sim, o processo de santificação é algo que está acontecendo na minha vida. Eu não fui santificado e já sou santo e já estou pronto. Não é assim que acontece. Eu fui santificado, eu sou santo, eu estou sendo santificado. Nasci de novo, regenerado, justificado. Tenho a condição de justo diante de Deus. Deus olha para mim e me enxerga como se eu fosse justo. Sou santo porque eu fui separado do mundo, eu não estou mais, eu sou separado agora para Deus, mas eu estou em processo de santificação. E é assim que nós temos que nos ver. Essa condição nos dá humildade diante de Deus, para que a gente saiba que sempre depende dele. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Esse processo de santificação, meus irmãos, eu não vou nem ler isso, porque é a maneira, o que o autor está querendo dizer é o seguinte, a santificação é a maneira como Deus vai imprimindo a sua vontade no homem. Então, santificação nada mais é do que Deus fazendo em nós a vontade dele. Então, os irmãos já devem ter se deparado com alguns dilemas do tipo, como pode, eu já sou crente há tanto tempo e eu vacilei nessa hora? Como pude eu ter perdido as estribeiras, eu ter perdido o meu controle, ter agido de uma forma que não era condizente com o padrão cristão depois de tanto tempo na caminhada? É exatamente porque a gente está nesse processo. E aí Deus vai lá, muitas vezes quando a gente percebe que era para ter feito, Deus acendeu a luz. E você teve a oportunidade de aprender, de ter uma oportunidade de Deus imprimir a vontade dele na sua vida. Então a santificação é esse processo através do qual a vontade de Deus vai sendo aplicada às nossas vidas. É isso que é a santificação. Então, meus irmãos, não existe santificação sem prática. Porque a vontade de Deus é aplicada na minha vida de maneira prática. É quando eu ajo. E aqui que eu quero me deter um pouco. É no meu agir, são nas minhas obras. Tem muita gente falando de fé, tem muita gente falando de que a salvação é pela fé, não por obras. E, na verdade, não atua, não age como alguém que vive a vontade de Deus. E isso, meus irmãos, é algo temerário. O novo nascimento tem um impacto na minha vida que requer de mim uma nova condição. Uma nova maneira de agir no mundo, uma nova maneira de me portar. O que eu fazia antes eu não faço mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu enganava, eu não engano mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu traía, eu não traio mais. Se eu me prostituía, eu não me prostituo mais. O novo nascimento, se eu sou uma nova criatura, aquela morreu, quem nasceu é uma nova criatura. E agora essa nova criatura tem a oportunidade de crescer sendo ensinada corretamente pelo seu novo Senhor. Então, meus irmãos, para resumir isso, para concluir essa aula, você é uma nova criatura, você é um novo homem. Tudo aquilo que vinha nessa carga, esse fardo que a gente carrega da humanidade até hoje, foi deixado para trás por Cristo. Em Cristo nós somos novas criaturas. Isso tem que ter uma aplicação prática. Traduzindo, busque glorificar a Deus através das suas obras. Você não vai ser salvo por isso, mas é isso que evidencia que você é um salvo. É isso que evidencia que você é uma nova criatura. É na oportunidade de ter uma boa obra, de agir de forma diferente. O mundo espera que você age de uma forma, você vai na contramão. É nessa oportunidade que se evidencia que Deus está te santificando, está te mudando, está fazendo de você uma nova criatura. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de aprender a Tua palavra. Somos gratos, Senhor, porque Tu fizeste por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Porque Tu nos salvaste, Tu nos fizeste uma nova criatura, porque Tu nos regeneraste, nos justificaste, Senhor, porque Tu tens nos santificado, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós esquecemos dessas coisas e que nós queremos voltar para o mundo, queremos atender às nossas paixões, queremos viver pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos, Senhor. Nos perdoa por isso, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos auxilia, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ajudando nessa caminhada até o fim, Senhor, até que nós possamos alcançar a estatura de varões perfeitos, Senhor. Até que nós sejamos semelhantes a Cristo, Senhor. Perdoa, Senhor, se nós viramos as costas para esse processo de santificação e nos ajuda a viver pela Tua palavra, que a Tua vontade esteja evidente nas nossas atitudes, nas nossas obras, nas nossas palavras, Senhor. Que tudo que nós façamos, Senhor, seja por palavra, seja por obra, seja para a Tua glória, seja no nome do Teu Filho, Senhor. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.